Olá, estamos novamente aqui estudando na Escola Bíblica Dominical e estamos nessa lição, esse trimestre estamos estudando o Pentateuco e chegamos agora no Deuteronômio. E é um privilégio para a gente conhecer a palavra de Deus, poder estudar ela e aprofundar nesse conhecimento. O livro de Deuteronômio, na verdade, é como se fosse toda uma repetição da lei, uma preparação que Moisés quer deixar de instrução e de orientação para o povo que antes de entrar em Canaã. E traz muitos ensinamentos para nós hoje também. Vamos orar? Senhor, nós queremos render graças a Ti, Pai, pela liberdade que temos de estudar a Sua palavra, de podermos nos debruçar sobre ela, estudar com irmãos. Que privilégio é o nosso, Pai, que nós possamos nos dedicar mais a conhecer mais a Sua palavra, para que possamos errar menos e vivermos melhor. Porque na medida em que conhecemos a Sua palavra e a praticamos, temos uma vida, não só no futuro, no céu, mas aqui, na terra, melhor, porque o Senhor tem sempre o que é melhor para nós. Pai, ensina-nos a verdadeiramente praticar aquilo que aprendemos e estudamos na Sua palavra. Nós somos como aquele povo ali de Israel. Vemos os milagres, desfrutamos da Sua graça e depois erramos novamente. Pai, tem misericórdia de nós. Também louvamos e bendizemos o Seu nome, porque a Sua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. E é por isso que não somos consumidos. Que o Senhor possa testificar a Sua palavra no coração de cada um que está ouvindo agora e no meu também, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse autor desse trimestre convida a gente a ler o Pentateuco também pensando no adorador que somos nós, nos adoradores que era o povo judeu naquele percurso todo ali. E agora Deuteronômio, exatamente depois dos 40 anos no exército, no deserto, né? Então Moisés quer deixar uma revisão de tudo que foi ensinado. Então, na verdade, uma revisão histórica. A gente precisa parar para pensar. Durante 40 anos, pensa aí, você, não sei que idade você tem, que está me ouvindo, mas eu imagino que você tenha talvez 40, próximo de 40, um pouco mais. Mas tenta imaginar como é que é para você se lembrar do que aconteceu há 40 anos atrás. A primeira vez que eu pensei isso, eu levei um susto, né? Eu já tenho memórias de 40 anos, me deu um susto. Mas, na verdade, tá, é um tempo longínquo, né? Se eu penso há 40 anos atrás, eu tenho, sim, graças a Deus, boas memórias desse tempo. Mas os meus 2 filhos não têm como saber nada de como era a minha vida 40 anos atrás, a menos que eu conte, a menos que eu fale para eles, a menos que eu registre essa história, né? Então, sempre eu me lembro que meu filho, quando ele via o nosso álbum de casamento, ele sempre ficava muito choroso, por que eu não levei ele? Ele nunca conseguia entender isso direito. Claro que ele era um bebê, né? Mas é a mesma preocupação aqui de Moisés. Toda uma geração se passou, alguns morreram, né, no caminho, e aqueles que murmuraram não chegaram para entrar em Canaã, não é? Então ele tinha que deixar aqueles mais jovens sendo relembrados do que foi feito. Essa peregrinação, né, da comunidade de adoradores rumo à terra prometida deixou muita história, e Moisés queria deixar isso claro. E ele queria ter como objetivo trazer à memória do povo as experiências do passado, para que uma nova geração não se desvie de fazer a vontade de Deus. Então ele deixa muito claro. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 4, em especial, vale a pena a gente ler aqui alguns trechos. Eu vou começar lendo do versículo 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança,
como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, ele quer deixar claro isso, né? Que ele é um Deus de aliança, é um Deus sem igual, é um Deus único, é o soberano Senhor, é o Eu Sou, quem os tirou da escravidão do Egito, né? Para se tornar um povo de herança. É um Deus zeloso, é um fogo que consome e que não tolera a desobediência. Talvez esse seja um ponto que eu quero destacar nessa lição, né? Moisés, esse líder que Deus usou de maneira maravilhosa, esse homem que subia para estar com Deus e orar, e pedir, interceder pelo povo, clamar por misericórdia, esse homem que viu a sarça ardente, né? Esse homem que teve uma vida muito apreciada, né? Louvável, de ações maravilhosas, de muita sabedoria, de muita mansidão, apesar da sua forte liderança, né, um homem manso. Mas Moisés, este homem, em algum momento ele desobedeceu. E por isso ele não pôde entrar dentro de Canaã. Ele apenas pôde ver de longe a terra prometida. E, gente, parece que a gente tem uma tendência a minimizar as coisas hoje em dia, sabe? A gente sabe aquilo que não agrada a Deus, mas a gente fica escolhendo. Parece que tem coisas que são tão banais, é tão irrelevante, é tão sem importância. Moisés, Deus disse para ele tocar, ia sair água, mas ele estava bravo com o povo. Ele bateu. Ele não fez do jeito que Deus falou. Deus falou de um jeito e ele fez de outro. Ele fez conforme a sua natureza carnal. Nós precisamos ser obedientes. E não há obra nenhuma que vai nos salvar. Esse é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Moisés tinha tudo para poder, sim, entrar em Canaã, mas não entrou. Ele entrou na Canaã eterna, lá com Deus. Mas ele não entrou pela desobediência. Não são as obras de Moisés que ia dar para ele essa oportunidade. Não são as obras nossas, não há nenhum argumento nosso. Moisés tentou falar com Deus, que Deus desse a ele essa oportunidade, mas Deus falou para ele de forma clara que não. Não tem argumento que possa mudar a pena do pecado. As consequências do pecado, nós vamos ter que dar conta delas. As obras não salvam. Quem acredita que faça boas obras, porque assim Deus vai ter misericórdia dele, né, e vai conceder graça. A graça de Jesus, o sacrifício de Jesus, é a única razão pela qual eu estou aqui falando com vocês, pela qual eu me tornei filha de Deus e que pode transformar, que transformou a minha vida e pode transformar a sua. Não fique achando que você pode ter boas ações e assim Deus vai ter compaixão de você. Deus de promessas. Vamos ler também aqui em Êxodo 23. Em Êxodo 33, a gente pode ver quantas promessas Deus deixou para a gente. Êxodo 33, 18. Então disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés viu a glória de Deus. Deus é um Deus de promessa. Embora Moisés tenha feito aquela atitude, aquele ato, movido pela raiva, pela ira que ele estava do povo, Deus é um Deus de promessa. E essa promessa, Deus atendeu. Moisés pôde contemplar a glória de Deus. Esse é o nosso Deus, é um Deus de promessas e que cumpre a sua promessa, independente de nós, independente daquilo que nós podemos fazer para merecer. Nós só precisamos reconhecer a necessidade que temos da redenção por Jesus.
que a gente possa se lembrar disso sempre, né? Deus quer adoradores vivos, Deus quer vida para os adoradores. Ele não quer adoradores que ficam parecendo uns mortos-vivos, né? Então a gente precisa que a nossa vida de adoração seja um contínuo. Então, não é um momento de adoração, é a sua vida que Deus quer de adorador. E essa vida tem que ser uma vida de vibração, de vida. As pessoas precisam ler em você, na sua vida de adorador, o Evangelho de Jesus Cristo. Ali em Deuteronômio 5, de 32 a 33, a gente lê assim: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, e assim terão vida longa e plena na terra, que em breve vocês possuirão. É curioso porque, na verdade, aqui está falando para o povo judeu que vai entrar em Canaã, mas também está falando hoje para nós, que somos o povo de Deus, que vamos também entrar na Canaã eterna, na nova Jerusalém, na nova Canaã. Mas esse mesmo Deus prometeu para a gente a bênção de vida longa e bem-sucedida para aqueles que obedecem. Lá nos 12 mandamentos, né, existe um mandamento que ele é seguido de bênção, né? Honrarás teu pai e tua mãe para que tenha vidas longas, né? Para que seja longo os seus dias e que estiver bem na vida. Aqui, mais uma vez, Deus está falando para a gente cumprir os mandamentos do Senhor e assim a gente vai ter vida longa e plena na terra. Isso é a diferença, é uma vida plena, é uma vida de plenitude, não é uma vida mais ou menos. Se você é cristão e está levando uma vida mais ou menos, reveja a sua vida. Tem alguma coisa que está precisando de ser revista, de ser falada com Deus, de ser reavaliada, porque Deus quer que a gente viva uma vida plena. Aqui ainda. O adorador também, ele é obediente. Essa é uma característica importantíssima, né? E aí, em Deuteronômio 6, de 1 a 2, a gente vai ver assim: estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Para a gente desfrutar de uma vida em plenitude, a gente precisa obedecer, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Assim, Jesus falou. Se a gente ama, se a gente diz que ama a Deus, então a gente precisa cumprir os mandamentos, guardar no coração, para a gente não pecar. E aí, se a gente vive assim, a gente vive em plenitude. Aqui. O verdadeiro adorador, esse é um autor, né, que escreveu sobre adoradores. Witt, em 2001, ele escreveu: o verdadeiro adorador reconhece que tem de viver prostrado diante do trono de Deus, em reconhecimento à grandeza do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente não tem como adorar o Senhor sem reconhecer primeiro a grandeza dele e a nossa pequenez, né? A gente precisa ter percepção da realidade. O Senhor nosso Deus é Senhor dos Senhores, é Rei dos Reis. Nós não temos como ter uma postura de adoradores, como estamos muito cheios de nós mesmos, né? Quando estamos com muita soberba, acreditando que eu tenho informação, que eu tenho conhecimento, que eu sei lidar com as coisas, que eu sei resolver. Quantas vezes nós sofremos por coisas tão simples, porque não buscamos a Deus, porque a gente acredita que a gente é capaz de resolver coisas banais. E quando a gente se dá conta e pede a Deus, imediatamente a gente resolve aquilo que estava parecendo tão difícil. Então, o verdadeiro adorador se prostra diante de Deus e reconhece a sua maravilha.
Esse texto é grande, irmãos, e eu vou querer ler ele assim mesmo, está em Deuteronômio 7, de 1 a 8. Vou começar, então, agora de novo. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Essas 7 nações são muito numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se una a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos deles. Nem tomem as filhas delas como esposa para seus filhos. Pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e o destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras, despedacem suas colunas sagradas, cortem os postes de Aserá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo, que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Meus irmãos, o que Deus está ensinando aqui para nós hoje, ensinou para aquele povo, é que ele não se misturasse. Que ele não deixasse práticas, costumes, hábitos que não fossem do povo de Deus, se infiltrasse na família deles. E o que Deus está falando para nós hoje é que se você é um filho de Deus, remido, adotado por Cristo Jesus, você não pode se misturar. Você não pode permitir que os hábitos, os costumes da sociedade, dessa globalização mundial, entre nas nossas casas, entre na nossa igreja. Nós temos que mantermos firmes naquilo que o Senhor Deus nos ensinou, naquilo que Jesus deixou para nós, naquilo que tem escrito nessa palavra. É por isso que nós temos EBD, nós temos que estudar a Bíblia, para sabermos nos separar e nos mantermos, sim, separados. Porque nós somos um povo separado por Deus. E Ele não nos escolheu porque nós somos melhores, mais bonitos, ou melhores que os outros, mas porque Ele nos amou, porque nós nos rendemos aos seus pés, porque nós desfrutamos da graça redentora de Jesus. Mas nós temos que nos manter separados, distintos mesmos. Não podemos deixar que os novos hábitos ou os novos costumes entrem na nossa vida, porque isso vai nos separar, porque o pecado nos afasta de Deus. Então nós temos que ter zelo e sermos obedientes. O Senhor quer exclusividade para os seus adoradores. Em Deuteronômio 10, 12, a gente lê assim: agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. O Senhor quer ser único e exclusivo Senhor das nossas vidas. Ele quer que nós o adoremos com as nossas vidas, no nosso cotidiano. E Ele não aceita que você tenha 2 senhores. Ele quer exclusividade. E Ele quer que você tema Ele, sirva Ele com todo o seu coração. Não pode estar com o coração dividido, com toda a sua alma. Não pode estar com a sua alma dividida. Ele quer exclusividade.
E na medida em que a gente consegue caminhar nesse sentido, a gente também vai desfrutando dessa vida que só Deus pode dar, que é essa vida que tem paz em meio à turbulência, é essa vida que tem segurança em meio aos terremotos, à guerra, aos deslizamentos da terra, da chuva. É essa paz que não tem nada a ver com as circunstâncias do momento, do dia de hoje, mas que tem a ver com a constância do Senhor no nosso coração. Então, Ele quer exclusividade. E nós temos que viver, então, em total dependência de Deus. Essa lição ela tem um texto grande, porque ele pegou todo o início de Deuteronômio para a gente estudar, né, desde o 1 até o 15. Mas ele deixa isso muito claro aqui no Deuteronômio 11. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade, terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente todo o ano. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor, seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais e vocês terão alimento com fartura. Deus é um Deus de promessa. E o que Ele prometeu para o povo dele é que lá nessa terra prometida ia ter chuva no tempo certo, colheita com fartura, vinho novo, ia ter azeite, ia ter a produção ia ser adequada. Bem diferente do que a gente vê hoje acontecendo aqui na terra, né? Mas na Nova Canaã, nós não teremos nenhuma aflição. E nós temos que, para desfrutar disso aqui ainda, nos curvarmos e vivermos em absoluta dependência do Senhor. E é interessante que Deus separou um lugar para que os adoradores fossem cultuá-los. E aí eu quero chamar a atenção, desviando um pouco aqui do tema principal, que a gente precisa ter um lugar de adoração na vida toda, mas a gente tem que ter um lugar para culto. Esse filme, eu tirei essa foto, né, do Quarto de Guerra. Esse filme é um filme que, se você não viu, eu recomendo que você assista, porque ele nos convida a buscarmos a Deus verdadeiramente num quarto de guerra, que é um quarto onde a gente, de fato, trava uma verdadeira guerra espiritual. Muitas pessoas hoje gastam tempo, energia, se desgastam com outras por questões ideológicas, políticas. No contexto do Brasil hoje, isso está sendo muito recorrente, muito frequente. Gente, a nossa guerra não é contra sangue nem carne, é uma guerra espiritual. Nós temos que travar a nossa guerra em oração, nos debruçando diante do Senhor. Mas mais do que isso também, o filme ensina a responsabilidade das pessoas maduras de ensinarem, de acompanharem aos mais jovens, de passarem para ele a experiência daquilo que você já viveu e das lutas que você já travou ali no seu quarto de guerra. Mas quero convidar você também a pensar na atitude que temos quando adentramos ao templo para cultuar. Se realmente nós nos lembramos que aquele lugar foi um lugar separado, preparado para culto. Se nós temos nos comportado com essa seriedade, se nós nos apresentamos com vestes adequadas, se nós temos condutas ali dentro, comportamentos que são de verdadeiro culto. Eu acho que, às vezes, a gente banaliza também o templo, e eu quero convidar você a pensar sobre isso. Mas quem tem um quarto de guerra tem muita alegria, porque a gente tem muita guerra, mas quem está com Jesus tem muita vitória. Então, a gente tem muita alegria, e Deus quer que o adorador seja alegre. E Ele fala disso lá
desde Deuteronômio, né? Deuteronômio 12:12 diz assim: alegrem-se ali na presença do Senhor seu Deus, com seus filhos e filhas e com seus servos e servas. E é para todos estarem na casa do Senhor, cultuando a Ele com alegria, servindo a Ele com alegria, que nós possamos estimular a nossa família a vir juntos, prestar culto com alegria. Em Deuteronômio 26:11 diz assim: depois disso, alegre-se por todas as coisas boas que o Senhor seu Deus tem dado a vocês e às suas famílias. Lembre-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. Quer dizer que a gente tem que celebrar mesmo, ter muita alegria. E é um momento de gratidão. A gente tem que vir com alegria à casa do Senhor, com gratidão por tudo que Ele tem feito. E a gente precisa lembrar de trazer os servos, as servas, os levitas e os estrangeiros. Ou seja, o Senhor quer todos ali com alegria. Em João 15:11 a gente lê assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus não quer a gente mais ou menos alegre. Jesus quer que a gente desfrute de uma alegria completa, de uma alegria verdadeira, que não é de acordo só com a circunstância, mas é uma alegria que está aqui dentro do coração. E Ele nos deixou essas palavras, ou seja, se a gente segue aquilo que Jesus deixou, a gente desfruta dessa alegria, né? Que a gente possa se lembrar disso. Em Isaías 35:10 diz assim: os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e de felicidade. O que Deus está falando aqui é que Ele quer o povo dele alegre. Tem pessoas que vêm para a igreja e vêm assim com muita seriedade, não é? Porque é lugar de culto. E aí parece que não pode nem sorrir. Jesus quer a gente com alegria no coração. Deus quer a gente com alegria. Ele falou que a gente vai entrar em Sião cantando, coroado de alegria, sem fim. Não tem mais lamento. Vão desaparecer e nós vamos ficar cheios de alegria e felicidade. Gente, não tem como você ser um evangelho para o seu vizinho se ele lê na sua vida a sua cara sempre de derrotado, de aborrecido, de chateado, de triste. Você precisa ter a alegria de Jesus transbordante na sua vida. Não quer dizer que você vai viver o tempo todo sorrindo, né? Que ninguém é palhaço. Mas quer dizer que você vai demonstrar que você tem a real alegria, a alegria que vem do Senhor. Então você precisa ser um vizinho que sim é alguém agradável, simpático, que a gente olha para a cara e vê que tem alguma coisa diferente nele. E não é aquela cara sisuda, né? De que dá medo. E este é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Salmo 118:24. A gente tem que transbordar a alegria do Senhor. A gente tem que acordar de manhã e pensar que esse é o dia que o Senhor me deu. E essa é um dom, que é o dom da vida. Eu tenho que acordar com alegria. Pode ser que eu tenha a agenda lotada, não sei como eu vou conseguir cumprir, mas eu primeiro preciso desfrutar da alegria de ter aberto os olhos, estar vivo e poder viver mais esse dia na presença do Senhor. Então a gente pode estar influenciado por essa alegria dele, né? E olha, em Deuteronômio 4:29, que é o texto áureo dessa lição, está escrito assim: então dali buscará o Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus não é um Deus que se esconde de quem o busca. Se você está achando que Deus está esquecendo de você, você está enganado. Deus nunca abandona os seus. Deus nunca se esquece dos seus. E Deus está sempre presente e perto daqueles que o buscam, mas que buscam com todo o seu coração. Que buscam certos de que Ele é um Deus presente, de que Ele é um Deus que ouve, de que Ele é um Deus do passado, um Deus de promessa, um Deus do fogo e um Deus de hoje, no século
2020, no ano de 2023, no mundo pós-pandemia, no mundo com guerras, no mundo com terremotos, com deslizamentos de terra, no mundo cheio de vírus. Mas Deus é um Deus que ouve, e nós só precisamos buscá-lo de todo o coração, de toda a alma, para desfrutarmos dessa maravilhosa graça que é termos paz e desfrutarmos da presença de Jesus em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Que o Senhor nos capacite a sermos adoradores que obedecem e cumprem os seus mandamentos, porque assim nós viveremos aqui e hoje uma vida muito melhor. E temos a certeza de que entraremos depois na Nova Jerusalém, onde já não vai mais haver dor, nem lágrimas, nem lamento. Que nós possamos seguir com fé. Essa é a lição de hoje para a nossa vida.